Fala aí, galera do primeiro ano. Como é que estão vocês, gente? Espero que todos estejam muito bem. Nossa oração aqui sempre é pela proteção do Senhor na vida de vocês, dos seus familiares. E essa semana nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos sobre Renascimento. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a arte renascentista, expressa aí nas pinturas, na literatura e especialmente depois também na ciência renascentista. Quero compartilhar com vocês, então, a nossa aula de hoje sobre Renascimento e espero que essa aula seja bastante proveitosa e para cada um de nós aí. Então, como nós estamos falando sobre o Renascimento, e deixo sempre aquelas orientações nossas aí para a semana, né, na semana 4, temos então que algumas tarefinhas. Além de assistir a videoaula, façam a leitura das páginas 35 a 38 na nossa apostila, tá bom? Depois façam as atividades da página 39 e 40. Postarei a correção das atividades na sexta-feira, mas na sexta também nós temos o nosso fórum e a sala virtual, onde vocês podem tirar dúvidas e a gente vai fazer também algumas dessas correções aí. Legal, gente? Então, participem na sala virtual, participem também do fórum, é, faz parte da sua nota e eu quero ver vocês lá, tá legal, galera? Muito bem. Então vamos falar sobre a arte renascentista. A arte renascentista, a gente pode perceber aqui algo bem interessante nela. Como na Antiguidade Clássica, que o Renascimento queria realmente retratar, né, fazer esse renascer dessa arte clássica, os artistas renascentistas, eles sempre buscaram esse equilíbrio, uma elegância, um rigor, assim, né, muito grande nos detalhes, para retratar de tudo. Eles retratavam o cotidiano das pessoas, a vida luxuosa dos patrocinadores, dos artistas, né, os mecenas, como também temas religiosos e mitológicos. E, ao contrário das produções artísticas medievais, a, o trabalho dos renascentistas, dos artistas renascentistas, querem exibir assim o homem por inteiro, né? Um homem assim exuberante, um homem preciso, ah, porque os artistas acreditavam que realmente esse homem, aquela ênfase no humanismo, né? O antropocentrismo, colocando o homem no centro de tudo, era a maior obra de Deus, como vocês veem expressa aqui nesta grande obra de Michelangelo, a criação, a formação do homem. Então vocês percebem justamente esse que seria o teor dessas obras. Havia uma transição aqui, falando um pouquinho da arte medieval para a arte renascentista, temos nessa obra do Giotto de Bondone, né, que é do século XIV, e você vê aqui um pouco da transição. A arte medieval ainda sem aqueles detalhes tão grandes, como depois veremos na arte renascentista, tá legal? Então, a arte renascentista, ela é muito mais detalhada, expressa mais é, o corpo humano, de certa forma, e coloca sempre o homem como centro de tudo, tá legal? Bom, lembrando então, gente, que existem três escolas principais no Renascimento. São as escolas das cidades italianas, né? Surge na Itália, como nós falamos, até a musiquinha relembra nós, inicialmente pertencente ao mundo italiano, surge em três cidades italianas: Florença, Veneza e também Roma. Nós temos então essas três escolas relacionadas a essas cidades. A escola florentina, nós temos dois nomes muito importantes que foram o Donatello e nosso amigo Sandro Botticelli, tá bom? E aí vocês veem algumas das suas obras. O Donatello, ele foi um escultor de bronze, mas também pintor. Uma das obras mais conhecidas da sua pintura é São Jorge. Mas aqui você vê uma escultura de bronze de Donatello. Ele muito detalhista, como foram diversos dos artistas renascentistas. Sandro Botticelli, famoso pintor, que nesse momento aqui pinta o nascimento de Vênus, a deusa da beleza para os romanos. Então, membros da escola florentina. Da escola de Veneza não tem nomes tão conhecidos. Nós temos dois deles aqui, que é o Jacopo Comin e também o Tiziano Vecellio, né? São homens, são pessoas que são bastante eles se aventuram em outras áreas também, não só na pintura, como também na escultura, entre outras áreas, até realmente até na parte medicinal, alguns deles acabam entrando aí. Mas aqui vocês veem obras muito conhecidas desses dois artistas. Jacopo Comin é a obra do O Milagre do Escravo, e Tiziano Vecellio você vê ali a obra da crucificação de Cristo, né?
Então, veja bem aí, temos a Escola de Veneza, mas a escola mais conhecida é a Escola de Roma, onde nós temos as outras tartarugas ninja, né? Os principais aí, entre eles, nós temos Rafael, o famoso Rafael de Sanzio, ele que pintou a Escola de Atenas, como vocês veem, essa obra magnífica, onde ele imagina o encontro de todos os filósofos de todas as épocas em Atenas, nesta escola. Temos também o nome do Renascimento, praticamente sinônimo de Renascimento, que é Leonardo da Vinci. Essas duas pinturas principais dele, Madonna e a Última Ceia, ou a Santa Ceia, né? Madonna, desculpa, Mona Lisa e também a Santa Ceia, são obras reconhecidíssimas do nosso amigo Leonardo da Vinci, que, como eu disse para vocês, é praticamente sinônimo do Renascimento. Leonardo da Vinci foi também inventor, escultor, ele fez de tudo, né? Foi um grande nome, sim, com certeza, do Renascimento. Outro grande artista foi Michelangelo, na obra aqui que vocês conseguem perceber a criação, onde ele retrata em quadros a criação do mundo, em quadrinhos, como se fosse em quadrinho. Esta obra foi feita no teto de uma igreja, a Capela Sistina, lá em Roma. Então você percebe aqui que estão os quadros da criação e no meio aqui, ó, exatamente aquele que nós vimos anteriormente, que é a obra da criação, que é esse aqui, né? Nós temos então essa obra aí da criação. Note, gente, as formas humanas sempre bem ressaltadas até em Deus, nos anjos e em Eva aqui nesse retrato. Bom, então Michelangelo foi bastante detalhista e realista. Aí você vê também outra obra dele, que é o Juízo Final, lá ao fundo, e em cima você vê detalhada ali a obra da criação na Capela Sistina. Bom, ele também foi escultor, e nós temos Pietà, a obra dele, na musiquinha, Michelangelo e a Pietà, né? A Virgem Maria segurando o Jesus morto na cruz, né? Davi, o rei Davi também, onde você vê claramente o realismo e os detalhes de uma escultura. As veias, unhas, são retratadas nessas esculturas, algo que é inimaginável para uma escultura, ele vai ser tão detalhista que quer trazer esse realismo. Michelangelo também quis ser mais realista, estudando cada vez mais o corpo humano. Ele, né, estudou a obra de alguns enciclopedistas da época que fizeram as primeiras enciclopédias anatômicas, e assim ele vai tentando colocar isso dentro da sua obra. Partes do corpo humano. Ele faz isso propositadamente. Este homem aqui no Juízo Final, ele está sendo pintado no formato de um dos ossos do corpo humano, né? Esse é um dos ossos do nosso ouvido, legal? Nós temos também aqui o pulmão, detalhado nesse manto na pintura lá da criação de Michelangelo, né? Também ainda na obra da criação, você vê um coração. Não é um coraçãozinho naqueles redondinhos que a gente sempre imagina, né? Mas ali, o coraçãozinho, nós temos aqui, é diferente. E esse coração foi colocado dentro da obra. Uma razão que ele coloca isso, porque realmente ele quer ser um pouco mais realista. A obra, a criação, ela é feita no formato do cérebro, bem no formato exatamente do cérebro. Posteriormente, ele retratou que isso foi proposital, né? Não se sabe por que razão ele fez isso, mas você vê os órgãos do corpo humano nas obras de Michelangelo. Bom, e na literatura renascentista? Na literatura renascentista, gente, nós podemos ver muita coisa. Os escritores, por exemplo, na Renascença, eles escreviam nas suas próprias línguas. Isso foi uma inovação muito grande, né? Uma tendência que vai cada vez mais marcar a era moderna, e especialmente a formação dos Estados nacionais. Uma das principais obras é a obra do Nicolau Maquiavel, O Príncipe, também expressa na nossa musiquinha lá. Tem outras obras fantásticas dessa época, né, gente? Decameron, do Giovanni Boccaccio. Nós temos também, por exemplo, um grande artista que foi Thomas More, que fez a Utopia. Temos Elogio à Loucura, de Erasmo de Roterdã. Humanistas, estes homens aí que trazem uma pintura, uma crítica da sociedade em que viviam de forma irônica, né? Como, por exemplo, também Dante Alighieri, na Divina Comédia, entre outras obras, né? Dom Quixote de la Mancha, nós temos Luís de Camões também, entre outros grandes escritores da época. Os literatos, né, renascentistas, eles vão romper
essa barreira do idioma aí, que nós falamos anteriormente, e vão começar a criticar através de uma ridicularização dos valores da sociedade medieval, principalmente do clero e da nobreza, como na obra A Divina Comédia, que é uma obra com uma crítica muito profunda a respeito da sociedade em que ele vivia. Bom, também nessa obra-prima aqui, o Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, né, ele vai falar sobre a história de Portugal, desde as origens até as grandes conquistas ultramarinas. Além do lusitanismo, do catolicismo fervoroso e das referências a divindades gregas, o autor também externou certo desencanto, se não com a sua pátria, ao menos com os caminhos trilhados por ela. Então ele mostra também, mesmo tentando exaltar a sua origem, né, portuguesa, mas mostra também um descontentamento com a sociedade em que vivia. Tá bom? Na ciência renascentista, nós vemos aqui, gente, algo interessante. A igreja ela acabou se intrometendo em diversos momentos, e não deixando que algumas coisas pudessem tentar ir além do que foram, né? Por exemplo, a Igreja Católica, ela continuava impondo seus dogmas, interferindo nos métodos de estudo do início da Idade Moderna, como, por exemplo, a ideia do geocentrismo. Até aquela época era muito ainda comum acreditar que a Terra era o centro de tudo, né? Mas um camarada chamado Nicolau Copérnico diz que não, é o Sol o centro do sistema solar, né? Então vocês vão ver, nós vamos ver aqui que a ciência renascentista ela foi muito importante em várias áreas como matemática, física, astronomia, medicina também, né? Vão ter então um grande desenvolvimento durante o Renascimento cultural. O heliocentrismo expresso nesta imagem foi uma das maiores marcas do Renascimento proposto por Nicolau Copérnico, tá legal? Outra coisa importante também na ciência renascentista foi a necessidade de explicar esses fenômenos naturais, faz com que cada vez mais eles, né, usem da racionalidade. E para isso, a experimentação vai ser muito importante para o desenvolvimento científico. Nomes importantes nesse momento, Francis Bacon, que desenvolveu os primórdios do método científico, que nós utilizamos até hoje, bem como também René Descartes, que foi considerado o pai do racionalismo, né? Penso, logo existo, dizia nosso amigo René Descartes. Gente, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham compreendido aí e qualquer coisa, por favor, entre em contato comigo, tá bom? Boa semana de estudos para vocês, galera.